Amém, glória a Deus. Quantos estão alegres com Jesus aqui nessa noite? Eu prometo que eu vou ser breve. Esqueça o nome do irmão, o Jales. Pedrão, só até 8h20. Falei, rapaz, calma que eu não vou fazer igual o Paulo lá entrou, de que falou horas, até caiu um lá de cima, lá ainda teve que ressuscitar o rapaz. Mas, à medida que a gente for falando, conversando aqui, Deus vai começar a ministrar no coração de algumas pessoas, amém? E que você esteja com o coração aberto para receber a palavra de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Gente, tem muito tempo que eu não prego, muito tempo. Assim, no meu trabalho eu prego todo dia, mas aqui, né, você tem uma dinâmica para seguir. E se eu der uma gaguejada aí, vocês não reparam não, tá, queridos? Deus está no controle. Amém. Vamos abrir as Bíblias em Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 1. Vou ler 2 pedaços, tá? Gênesis 26 até o 6, do 1 ao 6, e depois eu vou ler aqui do 12 até o 14. Podemos? Projetado aqui no retro, 26, amém. Eu estou usando aqui a King James, tá? Se tiver uma diferençazinha. Glória a Deus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar, habita nessa terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Aqui ele repete todas aquelas promessas que ele falou para Abraão. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. Agora nós vamos ler aqui mais na frente um pouquinho, Gênesis 26 também, só que a partir do verso 12, que diz assim: Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, ou 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, e numerosos servos. Vamos parar por aqui, não vou nem terminar de ler todo o texto. Pode fechar sua Bíblia agora. Se você já tem uma tendência presbiteriana, né, já vai ficar aquela aberta ali. Não. Mas nós não vamos fazer hominília aqui não, é coisa bem dinâmica. Queridos, vamos orar para que Deus possa falar através dessa palavra conosco. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti que o Senhor venha abrir o entendimento, a percepção, para que possamos entender o que realmente está aqui na Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco e falar através de mim a essa igreja, e que cada um aqui, Senhor, seja cheio e renovado pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui essa passagem fala do momento em que, já após a história de Esaú, Jacó, né, Jacó ter vendido a primogenitura, aliás, Esaú ter vendido a primogenitura para Jacó, trocada ali por um prato de lentilhas, e essa palavra se segue quando vem uma grande fome sobre aquela terra ali, e Deus fala, interessante porque Deus fala para ele: não vá à terra do Egito. E a gente pensa, mas não tem nenhum momento do texto Isaac falando: eu vou ao Egito. Mas por que Deus fala com Isaac: não vá até o Egito? Naquele tempo o Egito era uma grande civilização, uma grande metrópole, né? Tanto é que muito tempo depois
quando veio uma grande fome ao mundo, todos recorriam até o Egito, né, para comprar grãos, graças ao Senhor ter plantado José ali, né? E o Egito era uma grande civilização, um lugar onde você encontrava de tudo. A gente tem um negócio aqui em Goiânia, que na verdade eu sou do interior de 20 mil habitantes, né? E aí quando você fala assim, não tem que ir em Goiânia buscar. Aqui em Goiânia a gente é diferente, né? Não tem que ir lá em São Paulo ver se acha. E o Egito era basicamente isso, era um lugar onde você encontrava tudo que você precisava e era um lugar de oportunidades. Mas o Senhor diz a Isaac, não fica na terra, não desça a terra do Egito. E uma coisa interessante é que Isaac obedeceu a palavra de Deus. O Senhor confirma uma promessa com Isaac. Isaac, obedece essa palavra. E a Bíblia diz que ele semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Agora eu te pergunto, Isaac era agricultor? Isaac era pastor. Tanto é que quando fala tudo que ele conquistou, foi muitos rebanhos, e ovelhas e bois, enfim. Isaac era um pastor. Quando você pega a Bíblia de Genebra, o comentário dela diz assim, que pastores faziam pequenas lavouras naquela época para complementar, né? Mas qual que é o sentido dessa palavra, dessa semente que ele plantou? Uma coisa que eu digo é que o reino de Deus é uma grande fazenda. É uma grande fazenda. Isaac semeou sobre a palavra que ele recebeu de Deus. Ele creu e permaneceu naquela terra. Isso foi uma semente, a semente da obediência. Isaac obedeceu. E por ele ter obedecido, ele prosperou. E a gente pensa assim, nossa, maravilha, Isaac prosperou, alcançou grandes coisas, ficou riquíssimo. Só que o texto que segue diz o quê? Que os filisteus que estavam ali começaram a ter inveja de Isaac. De forma que ele crescia muito. E o rei Abimeleque teve que ir até ele e falou, está na hora de você sair daqui, cara. Você já está maior do que a gente. E Isaac sai, mas ele não sai da terra, ele permanece na terra. Ele vai para o vale de Gerar. E nesse vale, Isaac começa a prosperar. E resgata todos os poços que Abraão havia cavado. E aí vem novamente os pastores de Abimeleque e caçam confusão ali com Isaac. Tomam os poços de Isaac. Isaac sai daquele lugar, vai para um outro vale, outro lugar, na mesma terra, e cava um poço. E vem os pastores de Abimeleque, requerem o poço. A água é nossa. Gente, em Israel é basicamente um lugar desértico, né? Muito árido. Um poço ali, naquele tempo, era algo maravilhoso. É a mesma coisa de quem acha hoje um poço de petróleo no fundo de casa. Água naquele tempo era um bem preciosíssimo, como é hoje ainda. Mas naquela época, para quem tinha ovelhas, quem tinha uma série de patrimônios e bens, água era algo necessário demais, era vital. Mas ainda, apesar da perseguição dos pastores de Abimeleque, Isaac sai e cava um outro poço. E a Bíblia diz que nesse outro poço não teve nenhum problema, não procuraram confusão com ele. Ele disse, aqui nós vamos prosperar. Ali era um lugar maior. E ali ele se instala e ele começa a prosperar. E a Bíblia diz que ele ainda cava mais um poço, de forma que Abimeleque vem até ele e fala, vamos fazer uma aliança de paz. Ele viu o potencial que Deus dera a Isaac. Ele entendeu, ele falou, esse cara é homem de Deus. Lutar contra ele não vai resolver, nós vamos arrumar problema para a gente. E ele teve esse discernimento quando Isaac, antes de toda essa história, quando chegou na terra, ele disse que a esposa dele, Rebeca, era irmã dele, né? Não, é minha irmã. E aí é interessante que um dia o rei Abimeleque saiu e viu Isaac acariciando a esposa. E ele falou, rapaz, como é que você não falou um negócio desse para a gente? Se a gente mexe com a sua mulher, a gente arrumar um problema gigantesco. A partir de hoje ninguém toca nesse homem, nada que é dele. Ali ele já tinha entendido quem era Isaac. Isaac era um homem de fé.
porque ele plantou em terra fértil. O problema, queridos, é que hoje nós não estamos mais plantando nada e estamos buscando colheita. Se você não planta, você não colhe. Quantos aqui tem uma palavra de Deus para a sua vida? Quantos tem? Você tem semeado a semente nessa terra, assim como Isaac fez? Eu quero contar um testemunho para vocês. Há mais ou menos, quantos anos, pai? Uns 10, mais, né? 10 eu tenho de casado, 12 eu tenho de casado, uns 15 anos, por aí, daí para lá. Um dia estava eu e minha mãe em casa, e a gente estava vendo um DVD de uma pregação, e do nada, ela começou a chorar muito, chorar muito, chorar muito. E ela ajoelhava no chão e chorava, e eu estava cheio do Espírito Santo, né? Eu era jovem, tinha uns 20 anos de idade, 19, 20 anos. Estava cheio do Espírito Santo. E aí, quando ela levantou daquilo, ela já levantou falando coisa com coisa. O cavalo, do céu, de não sei quem, da espada. Eu, mãe, o que está acontecendo? Não, que não sei o quê. Aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo. Ela está em surto. E minha mãe sempre foi assim, um alicerce muito grande para nós. E eu me lembro que eu fiquei preocupado, mas eu falei, não, vai lá, mãe, toma um banho, vai dar tudo certo, vai passar. Vai dar tudo certo. Peguei minha mãe pela mão e ela assim confusa. Aí levei, não, toma um banho aí, vai dar tudo certo. E aí bateu aquela preocupação, fui para o meu quarto e fui orar. Falei, Senhor, tem misericórdia, isso vai passar, isso é um estresse. A gente estava na época passando por uma dificuldade financeira muito grande. Meu pai estava aqui em Goiânia, tentando achar alguma coisa, a gente lá no interior. E ela voltou do banheiro, banho tomado, conversando bem. Ô, mãe, a senhora viu o que você falou? Aí ela, pois é, meu filho. Falei, pois é, a senhora estava meio emocionada. Não, mas é isso mesmo, a espada, o guerreiro. Aí eu liguei para meu pai. Meu pai estava aqui em Goiânia, falei, pai, você vai ter que vir para São Miguel. Aí já liguei para o pastor, liguei para todo mundo. O pastor foi lá em casa orar com ela. E ela totalmente transtornada. Para resumir a história, viemos para Goiânia, foi diagnosticada com esquizofrenia. Uma pessoa sadia, normal, trabalhadora, um esteio mesmo, uma pessoa assim, maravilhosa, diagnosticada com esquizofrenia, em surto. E nós ficamos, no mínimo, uns 7 a 8 anos com ela nesse estado. E toda a família se dissipou. Meu pai foi para um lado, casou de novo, minha mãe em surto, minha irmã também para um lado, enfim. Uma família unida, uma família que era exemplo na cidade, uma família abençoada. E ele tentou segurar o casamento, mas não foi fácil permanecer assim com a pessoa nessa condição. E, resumindo, a gente teve que sustentar minha mãe, eu e minha irmã. Eu trabalhava nessa época eu já era supervisor, né, assim, teve vários fatores, mas eu quero chegar na parte da semente. Nessa época eu era supervisor de uma empresa, eu ganhava razoavelmente bem, e minha irmã, mais ou menos. E para mim era muito difícil, porque eu era casado, eu tinha que organizar minha vida com a minha esposa, mas eu tinha uma mãe que dependia totalmente de mim, ela não tinha condições de trabalhar, ela não tinha condições, muitas vezes, nem de ficar sozinha. E foi quando Deus falou comigo, você vai semear na vida de sua mãe. E aí pegava meu ticket de alimentação, passava no mercado, a Yara lembra, feira lá, levava para minha mãe. Aí passava pedinte na porta, minha mãe dava a feira para o pedinte. Não foi fácil, querido, não foi fácil. Muitas vezes. Às vezes a gente estava na casa dela lá, uai, mãe, mas acabou rápido demais as coisas. Não, pois é, você não compra quase nada. Eu falei, mãe, pois é, não compra quase nada. Aí, batia lá na porta, chegava lá o pedinte, a senhora vai me ajudar hoje? Eu falei, entendi. Mãe, não dá. Aí tinha que mudar de casa às vezes, era uma luta. Irmãos, assim, foi um sofrimento terrível. Eu vou resumir a história para vocês entenderem. Durante esse período, eu nunca falei publicamente, já falei isso para algumas pessoas, mas eu orei para Deus levar minha mãe. Não foi uma nem duas vezes.
Eu orei. Era muito sofrimento. Era muito difícil. Eu não via uma solução. Eu não via. E era muito difícil. Eu tendo que levar minha vida, e minha irmã também, e era muito difícil para a gente. Foi um período muito difícil, muito difícil. Eu falava, Senhor, leva, alivia esse sofrimento para ela, para nós. Mas eu semeei na vida dela. Um dia, e a gente foi por vários médicos aqui em Goiânia. Ah, tem um doutor ali, a consulta dele é R$ 1.500, se desdobrava para pagar isso, não resolvia nada. Um dia o Espírito Santo tocou no meu coração, ela tinha uma consulta marcada. E o Espírito Santo falou, você vai com sua mãe. Eu sempre deixava para minha irmã e para minha tia ir com ela resolver. Eu falei, não, eu vou com ela. Eu vou chegar, eu vou contar tudo para o médico, porque... Alguém já conviveu com alguém que tem esquizofrenia? Olha lá, Deus vai te livrar, irmã. O Senhor vai te livrar, em nome de Jesus. É isso aí, ó. É isso aí, né? É isso aí. É exatamente isso aí. Então, o que acontece? E você... vocês estão tendo a experiência que Deus está mostrando para vocês, basicamente, como que é. E o que acontece? Fui ao médico com ela e contei para o médico. Falei, ó, doutor, ela se comporta assim, 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 assim. A gente dá remédio, ela joga fora, ela não toma. A gente já tentou várias formas, já fomos em vários médicos, passamos por vários lugares. E eu lembro que ele era muito calmo, ele conversava comigo assim, de olho fechado, assim, ó, acho que ele estava fazendo oração. Aí ele falou, não, vamos dar um injetável. E aí na hora eu falei, o quê? Existe isso? Vamos dar um injetável, vai resolver. 20 dias, ela vai ficar boa. Você vai ver. Eu não tenho outro recurso, vamos dar um injetável. Queridos, foi como tirar com a mão, assim. Deu um injetável, ela foi voltando, foi normalizando, foi melhorando, foi ficando mais centrada. E aí, nesse período, minha irmã, ela começou um negócio. Apostou tudo que tinha, uma semente, em um negócio de semijoia. Algumas pessoas aqui eu acho que conhecem o negócio da minha irmã, que é Ana Prata. Algumas pessoas aqui eu acho que conhecem a marca dela. E eu acho engraçado porque ela fala que quando ela fez a primeira coleção dela, quando eles voltaram para casa, eles não tinham dinheiro nem para comprar pasta de dente, porque tudo que eles tinham, eles colocaram no negócio. E Deus prosperou a vida dela. E foi prosperando, e prosperando. E ela era muito criativa, e minha mãe costurava. Aí ela, mãe, por que a senhora não faz o saquinho para a gente pôr a semijoia? Minha mãe, eu faço, minha filha. E aí minha irmã começou a pôr minha mãe para fazer esse saquinho de semijoia. E eu já estava feliz da vida, porque falei, gente, minha mãe está trabalhando, está lá, está dando tudo certo, já estava pagando as continhas dela. Teve um dia que eu estava numa situação financeira muito difícil, e eu cheguei na casa dela, ela, meu filho, eu vou te dar uma oferta. É um dinheirinho que eu tenho aqui, eu quero semear isso na sua vida. Mãe, eu tinha uma dificuldade muito grande para receber. Mas na hora o Espírito Santo tocou em mim e falou, aceita. Acho que eram R$100 e poucos, ela me deu. Falou, Deus vai te abençoar, meu filho. Eu amei, mãe, glória a Deus. Ela plantou uma semente na minha vida. Moral da história, acho que 2 anos de trabalho, tanto ela quanto minha irmã prosperaram muito. Ela falou, filho, estou indo na concessionária comprar meu carro 0. Eu falei, mãe, que benção. Que benção. Foi lá, comprou o carrinho dela 0. Eu andava num Celtinha velho. Minha irmã num carrão, minha mãe de carro 0, eu num Celtinha velho. E um dia, esse Celtinha me largou na rua, deu um problema lá, me largou na rua. E eu fiz um story, falou, oh, gente, andar de carro velho é complicado. Aí minha mãe falou, filho, vamos trocar esse carro seu. Eu falei, não, mãe, o coração bloqueado, sabe? Porque na minha cabeça, eu que tinha que ajudar minha mãe. Porque eu ajudava ela, né? Eu que tinha que ajudar. E aí, não, mãe, eu não tenho como te pagar, está difícil, não sei o quê. E ela falou, filho, você tem que trocar esse carro. Sua mulher vai ganhar menino. Pensa você com um menino na rua, com um carro. Não, meu filho, tem que trocar. Mãe, eu vou olhar uns carros. Eu fui olhar uns carros velhos, olhar uns carros aí, 95. E aí,
Minha mãe, não, filho, carro novo. Mãe, carro novo é caro. Não, carro novo. Aí, um dia a Yara falou para mim, você tem que aprender a receber as coisas de Deus. Sua mãe está querendo semear algo na sua vida e você não está querendo receber. Eu falei, pois então, se ela falar comigo de novo, eu vou falar, você quer me dar um carro, então você dá. E eu nem imaginava. Aí, toda vez que eu ia na casa dela, eu falei, eu estava só esperando. Ela, meu filho, e o carro? Eu falei, mãe, você quer me dar um carro? É isso mesmo, quero te dar um carro. Assim, todo. Eu estou com dinheiro aqui para te dar um carro. Aí você pode escolher lá, entre tal. Eu falei, mãe, vai lá que você pode escolher. Aí nós fomos na concessionária. E aí ela olhou alegre. Gente, ela estava mais feliz do que eu por estar me dando esse carro. Mais feliz do que eu. Muito mais. Você vê a alegria dela conversando com a vendedora. E pagando à vista. No Pix. Pô, em tal dia seu carro vai estar emplacado, não sei o que, tal. Eu peguei o carro e esse carro está aí fora. Esse HB20 aí foi minha mãe que me deu. E ela falou, não quero ser o Celta não, você vende isso aí e arruma sua casa, vai arrumar lá, você está sem armário, você está... Isso aí, meu filho, foi Deus que te deu. Não é sua mãe que está te dando, é Deus que está te dando. E eu peguei esse carro, na hora que eu saí da concessionária, eu falei, vou lá na minha mãe, e ela mora lá em Trindade. E eu e a Yara no carro, e eu chorava assim, porque Deus foi falando no meu coração. Você lembra quando você pedia para te levar sua mãe? Eu tinha um plano. Você estava olhando só a circunstância. Você estava olhando só o que te fazia sofrer. Você semeou em terra boa. Agora você está colhendo. Carro cheirando novo. Coisa maravilhosa. E aí eu cheguei, ela me abraçou, meu filho, eu lembro até hoje. Falou, meu filho, esse carro, quem te deu foi Deus. Você não precisa me agradecer. Isso aqui é um presente de Deus para você. Então, eu semeei. Achando que eu não ia colher, achando que a minha lavoura ia embora. Orei muitas vezes para Deus tirar a lavoura de mim. Mas eu colhi. Isso assim, tudo é semeadura, querido. Nós estamos aqui para semear. Enquanto nós não entendemos esse princípio, que o reino de Deus é uma semente, é uma lavoura, e nós somos os semeadores, nós nunca vamos colher nada. E qual foi a maior semente de todas? Foi Jesus Cristo. Mas como assim Jesus Cristo foi a maior semente? Ele foi a maior semente, porque Ele se ofereceu a si mesmo. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, que para que a semente germine, primeiro ela precisa morrer. Para que essa semente germine, ela primeiro tem que morrer. Qual é a semente que está no seu coração? Porque a gente semeia errado. Tem gente que semeia mandioca e quer colher morango. Tem gente que semeia abóbora e quer colher melancia. Qual é a semente que está no seu coração? O que você tem plantado no reino de Deus? Será que o que você está colhendo não é resultado de uma semeadura errada? A semente do orgulho, a semente da vaidade, da inveja, a semente da hipocrisia, aquela semente do corpo fora, não, eu não vou fazer isso não. Quantas pessoas vêm até nós, clamando por uma salvação, clamando por uma graça. Eu mesmo, na minha barbearia, quantas vezes eu recebo pessoas ali, Deus coloca gente ali que eu falo, hoje eu estava falando com Deus, Pai, por que eu? Gente bilionária. Não estou falando assim por questão de dinheiro, mas eu falo por questão de acesso. Gente que fala assim para mim, cara, não é qualquer um que tem acesso a um cara desse não, mano. Tem político que está atrás desse cara, o cara vem aqui, e você tem acesso a essa pessoa, e a pessoa se abrir com você, abrir de negócio, abrir de tudo. E você falar assim, gente, por que eu? Deus, Ele quer te usar como um semeador. Você não é a semente, você não é a lavoura.
A lavoura é o reino. A semente é Jesus. E você é o semeador. Quando que você vai começar a semear Cristo na vida das pessoas? Quando que você vai começar a semear a verdade, a palavra? Deus colocou no meu coração um projeto. Onde eu vou, eu deixo uma Bíblia. Começou sendo uma coisa de relaxo, né? TDAH, né? Hoje tudo é isso, né? Mas onde eu vou, eu largo uma Bíblia. É em hotel, é em tudo quanto é lugar. Eu sempre tenho uma Bíblia. E aí eu atendi um irmão lá, dono de uma editora, ele imprime Bíblias. Eu falei, ó, nós vamos imprimir Bíblia e vamos semear aí no mundo. Então, nós temos que plantar semente. Se você planta uma semente boa, você vai colher bons frutos. Semeie em terra boa. Semeie para o reino de Deus. A partir do momento que você confiar, não importa, ainda que tentem entulhar os seus poços, ainda que tentem tirar os seus recursos, o Senhor vai prover a energia para que você tenha novos recursos. O problema é que nós concentramos, muitas vezes, nos padrões mundanos de prosperidade. Aonde, mas tem que vir daqui. Gente, Isaac era pastor. Ele colheu 100 por 1 plantando. Ele não era agricultor. Às vezes você pensa que vem daqui, vem dali. Eu achava que eu ia trabalhar para comprar um carro, veio da minha mãe, que eu tinha plantado uma semente. Semeie para o reino de Deus. Nós estamos aqui com desafios, tem marquise aqui para... Vamos entrar nessa parte, né? Aqui, ó, é terra boa, querido. Você tem dizimado? Eu sempre fui um cara muito resistente com dízimo. E buscava na Bíblia. E, não, porque aqui está dizendo que o dízimo é lei. Nós estamos na graça. Que não sei o quê. Jesus manda dizimar. Você vai falar, aonde? Herege. Manda. Ele fala, vocês dão o dízimo do cominho e da hortelã. Mas, por outro lado, vocês devoram a casa das viúvas. No coração de vocês está cheio de maldade. Vocês são como sepulcros caiados. Aí ele diz o quê? Fazei estas coisas, mas também aquelas. Você não está isento. Se pela lei você tinha que dar 10%, pela graça é muito mais, meu irmão. Pela graça é oferta alçada, é oferta sacrificial, oferta derramada. E você é como um fio, onde a corrente passa. Não adianta você pensar que você vai ficar retendo o recurso. O mundo ensina o quê? Eu sei que é só um assunto chato, viu, querido? Porque a maioria das pessoas hoje tem esse problema. Até quando você vai ser negligente com o reino de Deus? Começa a falar de dízimo. Até quando você vai ser negligente com o reino de Deus? Semeie na obra do Senhor. Mas o pastor está... Meu irmão, Deus não quer seu dinheiro não, Ele quer seu coração. Você está preocupado com dinheiro? O que é dinheiro para Deus? Ele quer seu coração. Entrega. Desliga disso. Vou dar os 10% que eu podia pagar. Eu vou dar uma oferta ali, mas... Meu irmão, o seu pai é dono de recursos infinitos. O que Jesus disse? Dei, e lhe será dado uma medida recalcada. O que é recalcada? Vamos pôr aqui, ó. Sacudida, cabe mais. E transbordante. Enquanto você não entender esse princípio, você não vai transbordar. Deus não tem prosperidade para você. Deus tem transbordo. Porque a prosperidade é para você. Eu sou próspero. Não, eu transbordo. O que vem até mim, transborda para a igreja, transborda para o reino, transborda para outras pessoas. Destrava o seu coração. Plante a semente. Quer transbordar? Semeie para o reino de Deus.
Semeie na igreja. Quantas pessoas no nosso meio às vezes estão passando por dificuldade? Muitas vezes não tem coragem de falar. Precisam. O Espírito Santo vai começar a tocar algumas pessoas aqui para ajudar outras pessoas. Isso é semente. Isso é bênção. Isso é vida em comunidade. A gente tem que se ajudar. E essa corrente é o que faz com que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua igreja. Amém? Quantos entenderam aqui? Eu falei que eu ia ser breve, fui rápido, acho que ainda estou na minha cota ainda lá. Se eu quiser aqui ficar conversando com vocês de outras coisas, né? Mas nós vamos encerrar, porque algumas pessoas já começaram a dar um soninho e tal. E era essa palavra que eu tinha para trazer para a igreja. Semeie para o reino de Deus. Você não vai se arrepender. Isaac semeou e prosperou. Jesus foi a semente. E olha o que virou o Evangelho. Semeie. Semeie. Amém? Vamos ficar.